Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas 5, versículo 4. Eu queria compartilhar com você essa palavra. Que diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite, toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhes a rede. Que coisa linda, querido. Sabe, aqui Pedro está ali lavando a rede, na beira da praia. Uma noite de canseiro, de trabalho exaustíssimo. Quando chega de manhã, ele quer jogar tudo para o alto. Pensa que Pedro não tinha uma vida igual a mim, igual a sua? Acredito eu que ele precisava daqueles peixes até para pagar os boletos daquela época, pagar as contas, os compromissos. E ele trabalhou a noite toda, uma noite de trabalho, aos olhos dele que foi jogado fora. Pedro está ali lavando a rede, triste, abatido, desanimado, desacreditado, achando que para ele tudo acabou. Mas ali tinha um carpinteiro, aleluia, que a multidão o seguia, que a multidão empurrava porque queria ouvir a voz desse carpinteiro. E Pedro, lavando ali, começa a ouvir fale por mão do lado, palavra. Começa a ouvir a palavra de Jesus. E aquela palavra de Jesus começa a entrar no coração de Pedro. Aí Pedro lavando a rede, a palavra entrando, a alegria foi entrando dentro de Pedro, a esperança foi entrando no coração de Pedro. Pedro começou a perceber que havia uma oportunidade de ele mudar a história da vida dele. É isso que Jesus quer de você nesta noite. Ainda há esperança para você, ainda há oportunidade para você, aleluia. Está ali. Quem viu? Pedro viu Jesus? Jesus viu ele primeiro. Jesus chega para Pedro e fala: empresta esse barco para mim, vou transformar o seu barco na casa de Deus, num altar de Deus. Pedro tinha tudo para falar assim: o senhor está de brincadeira comigo, estou triste aqui, zangado, bravo, e você vai emprestar o meu barco para pedir para outro, para dar trabalho para outro? Podia ou não podia? Mas Pedro não, mesmo sendo grosso, cedeu o barco para Jesus. Jesus subiu no barco de Pedro e começou a pregar a palavra, aleluia. E o povo começou a ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus começou a entrar no coração do povo. E através da palavra que saía da boca de Jesus Cristo, as pessoas iam se rendendo aos pés de Jesus, aleluia. Aí Jesus termina de pregar ali e fala assim para Pedro: Pedro, vamos pescar, faz ao mar alto.
Tudo que Pedro não queria era voltar para o mar. Imagine lavando a rede uma noite inteira de frustração, de vergonha. Como ele ia chegar em casa sem o alimento, sem o pão de cada dia? O que ele ia falar para a família dele? Quem já foi na praia aqui? Geralmente na praia você vê os barquinhos vindo. Você vai lá e compra peixe fresco. Não é assim? Você vai lá, escolhe o peixe que você quer, camarão, tudo, e compra fresquinho. Era isso que o povo estava esperando dele. Mas ele não tinha. E Jesus fala assim: vamos voltar a pescar, Pedro. Pedro podia falar assim: ô Jesus, está de brincadeira comigo. Já é quente o dia, a água já aqueceu, e água quente não pega peixe bom. Pega lambarizinho, sardela. Quem pesca aqui? Quem é os pescadores? Você não pega nada, Diego. Bate sua mão que você... Estou brincando. Pesca só peixinho pequeno. Para pegar peixe bom, de couro, tem que ser água fria, águas profundas. E Jesus fala: vamos pescar, Pedro. E Pedro vai com ele, chega lá, Jesus fala assim: lance as redes, Pedro, lance as redes, Pedro, aleluia. Jesus está falando para alguém aqui nesta noite: lança a tua rede. O seu trabalho é lançar a rede. O que vai vir na rede já não é problema seu. Pega essa. O seu trabalho é fazer. O resultado é Deus que vai dar. O seu trabalho é persistir. A vitória sua está na mão de Deus. Aleluia. E se tinha algo que Pedro entendia, era quando pegava peixe na rede. Mas quando ele lança a rede e começa a puxar, ele vê algo diferente naquela rede. Nunca Pedro tinha pescado tanto peixe como naquele momento. Ah, querido, aleluia. Deixa eu te dizer algo. Ainda que até hoje você teve uma vida boa, com Jesus a sua vida vai ser muito, mas muito melhor, aleluia. E diz que pega ali uma grande quantidade de peixe, uma multidão, que encheu 2 barcos e quase vai a pique. Jesus está falando assim para Pedro: Pedro, entrega a sua vida na minha mão que eu cuido de você. Jesus está falando para alguém aqui hoje: entrega a tua vida para Jesus, que Ele cuida de você. Ele cuida da tua família, aleluia. O que me chama a atenção, que quando chega na praia, está ali a multidão de peixe. Pedro traz a rede, traz o barco até a praia. Aí ele larga tudo para trás e vai seguir Jesus. Mas Pedro não queria peixe, sim ou não? O peixe ia acabar, sim ou não? Sim, ia acabar um dia. Mas e Jesus? E o abençoador? Jamais se acaba. Sabe o que Pedro aprendeu ali? Primeiro, sem Jesus, a frustração é certa. Sem Jesus, os seus projetos fracassam. Se Jesus não estiver no seu lar, sua casa é um ringue de guerra. Um dia está bom, outro dia está brigando. Um não pode ver o outro. É assim, querido. Se Jesus não estiver no seu lar, você pode morrer de gritar para os seus filhos que eles não te obedecem. Pedro sabia disso.
Pedro falou: trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a palavra de Deus, aleluia, a bênção me alcançou. Ali Pedro entendeu que Jesus não precisava, não tinha que ser amigo dele, mas ele tinha que ser o Senhor dele. Se Jesus for o seu Senhor, querido, aleluia. Sabe o que significa ser Senhor? Tudo é dele e você é o servo. Você só comanda aquilo que ele pôs na sua mão. Sabe que tem muitas pessoas que não dá bem na vida, porque não deixa Jesus ser o Senhor dele por completo. Pedro entendeu que Jesus precisava ser o Senhor da vida dele, da salvação. Ele tinha que ser o Senhor da família dele. Mas Pedro entendeu também que Jesus tinha que ser o Senhor das finanças dele. É por isso que Pedro largou tudo para trás. Pedro falou: opa, barco, peixe, sofri até hoje, e sobre a palavra dele mudou a história da minha vida. Não, eu quero esse Deus. Pedro entendeu isso, que Jesus tinha que estar à frente, Jesus tinha que ser em primeiro lugar na vida dele, ele tinha que ter a presença de Deus ali. E muitos não entendem isso, querido. Muitos falam assim: ah, eu já aceitei Jesus mesmo, não preciso mais nada. Aceitar Jesus não quer dizer nada, querido. Você precisa aceitar Jesus, passar pelas águas do batismo e ter uma vida de intimidade com Ele. Senão não adianta nada. É a mesma coisa um casamento sem o toque, sem a relação. Casamento morto. É dois amigos. Não tem a intimidade. E é através da intimidade que vem a cura. É através da intimidade que vem a alegria. É através da intimidade que vem a restauração. Tem que ter intimidade. Pedro tinha intimidade com Jesus. É por isso que ele larga tudo e fala: não, tudo que eu tenho está nas tuas mãos. O que você tem de mais importante? Faça essa pergunta para você: o que é que você tem de mais valor? Quer ver o Senhor revelando? Alguns vão dizer assim: minha família. Outros vão dizer assim: meus filhos. Outros vão dizer assim: meu carro, minha casa, minha empresa, minha chácara. Outros vão dizer assim: a minha vida é mais importante. O que você tem de mais valor, querido, é o teu espírito, a tua alma. O diabo não quer seu carro, sua casa. Ele quer a tua alma, o teu espírito. Isso você tem de mais valor. Se eu entrego a minha vida a Jesus, eu passo pelas águas do batismo, então eu tenho uma vida de obediência. Não tem como ser desobediente. Como que eu sei que eu sou obediente à palavra de Deus? Quando eu respeito as autoridades que Deus coloca sobre a minha vida. Porque se eu não obedeço a autoridade que Deus pôs sobre a minha vida, como que eu vou obedecer? Que eu não estou vendo. Pedro sabia disso. Pedro, ele queria ter uma vida profunda com Jesus, aleluia.
Você precisa ter uma vida profunda com Jesus. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. Vou até subir na cadeira para você entender. Você precisa ter uma vida profunda com Jesus. Aleluia! É isso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos parar de ser crentes chorão. Sabe o que é crente chorão? Só abre a boca para reclamar, murmurar e chorar. Não tenho sorte. Nasci na família mais pobre. Eu não consigo. Porque não conhece. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! É isso que está faltando. Quem é pai e mãe aqui? Está faltando você pegar seu filho, sentar com ele olho no olho e apresentar Jesus para ele. É isso que está faltando. Está faltando você falar: vem aqui, filho, quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma vida promissora, você precisa conhecer Jesus. Leia a Bíblia para o seu filho, cante um louvor com ele. Hoje nós estamos preocupados com tantas coisas, querido, que vai ficar tudo aí. Estamos preocupados em, não vou deixar o meu filho passar por essa dor, eu vou passar por ele. Foi isso que Deus fez? Sim ou não? Não. Porque através da dor, a fé é aumentada. Através da dor, a alegria chega, a verdadeira alegria. Através da dor chega a verdadeira intimidade com Cristo. É isso que nós precisamos, queridos. Acorda, igreja. Se a gente não regaçar as mangas hoje e não pregar a verdade para quem a gente ama, não é mentira, é a verdade. A próxima geração vai falar assim: cadê meu pai, a minha mãe, que não me ensinou a verdade? Já parou para pensar nisso? Eu vou deixar herança para o meu filho. Errou o pé, querido. Muda as coisas, você não perdeu tudo que tem. Sabe qual é a maior herança que você pode deixar para o seu filho, para a sua filha? É apresentar Jesus para ele. Não importa, filho, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, não temas, porque Deus é contigo. É assim. Mas a gente é tão frágil. Ultimamente nós somos feitos nem de barro, é de cristal mesmo. Qualquer trincou. E Jesus está dizendo assim: ei, você é barro. Você é barro. Você é barro. O barro quebra sim ou não? Mas quando ele passa por um processo doloroso, que vai moendo, vai quebrando, vai virando pó novamente, aí vem a essência, que é o Espírito Santo de Deus, a água, e forma novamente um vaso melhor ainda, mais bonito ainda. Só que ele precisa passar por um outro processo, que é o fogo, porque através do fogo, que é a luta da rigidez, aí ele aguenta. Fale por mão do lado: irmão,
Você está um barro molhado ou um barro curado? Sabe o que é um barro molhado? Qualquer pedradinha quebrou. Sabe o que é um barro curado? A pedra vem até marca, mas não quebra. Pedro sabia disso. Pedro teve a vitória porque ele obedeceu. E a obediência gera bênção. A obediência gera bênção, querido. Jesus, Ele quer você por inteiro. Eu vou repetir para você entender. Jesus quer você por inteiro. Ele não aceita só uma parte. Ou você é inteiro dele, ou não é. Ah não, eu me simpatizo, eu vou para a igreja, gosto muito do louvor, gosto muito de algumas pregações que não me confrontam, e está ótimo. E depois que você fechar os olhinhos nessa terra, meu lindo, minha linda, como vai ser? Parou para pensar nisso? Aquele que não tiver uma vida reta com Cristo, não tem parte com Ele. Ah, eu era simpatizante da fé. Quem que é simpatizante da fé? O diabo. Não, eu entreguei minha vida para Jesus, e eu decidi que eu vou ter uma vida reta com Cristo. Ainda que eu peque, todo mundo é pecador, Ele me perdoa, aleluia. Mas cada vez que eu ouço a palavra da fé, eu me arrependo. Eu entrego a minha vida verdadeiramente a Ele. Parou para pensar, queridos? Que tem gente que está aqui no nosso meio, quando deita a cabeça no travesseiro, se sente vazio. Vazio. E Jesus quer te encher. Jesus quer te encher, aleluia. Jesus quer derramar o azeite fresco sobre a tua cabeça, aleluia. Ele quer trazer um refrigério à tua alma, aleluia. Depende de você. Só depende de você. Ah, pastor, eu queria vir aqui, é o último dia da campanha, eu queria que o senhor pregasse que tudo ia ser mar de rosa na minha vida. Fala por irmão, você está conhecidinho já, filho, para cair deitar em Papai Noel. Quem disse isso que vai ser? Jesus disse isso: no mundo tereis alegria, é isso? No mundo você não vai ter problema, é isso? O que ele diz? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Ele está dizendo assim: eu sou contigo, ainda que você sofra, ainda que você tenha aflição, eu venho com refrigério à tua alma. Aleluia. Ei, igreja, chega de ser enganado. Chega de ser enganado. Tem gente que gosta de ser enganado, sabe? Tem gente que ama ser enganado. Acredita em contos de fadas. Você tem que acreditar na palavra de Deus, querido. Se alguém pregar algo que não seja a palavra de Deus, ele está fora da visão do Evangelho. O Evangelho nos confronta.
O Evangelho revela onde nós estamos errando, pecando, para que a gente se conserte e tenha uma vida com Cristo. É assim que funciona. Você parou para pensar? Qual é a palavra que você queria ouvir nesta noite? Ah, pastor, eu queria ouvir que tudo vai dar certo, que eu vou ganhar na loteria. Não é essa palavra que Deus tem para você, querido. A palavra que Deus tem para você é: entregue verdadeiramente a tua vida, o controle da tua vida, a tua finança, a tua família, a tua saúde, que Deus vai cuidar de você. Essa é a palavra. Pedro sabia disso. Tanto é que ele abandona o que ele mais queria, que eram os peixes. Ele falou: eu ligar para barco e para peixe? Conheci alguém que mudou a minha vida. Eu conheci um Jesus que muda a história, que transforma, que cura, aleluia. É isso que ele está dizendo. É bom ter coisas nessa terra, sim ou não? Sim ou não? Eu acho que é bom. É bom ter um carro novo. É bom ter uma casa nova. É bom ter chácaras. É bom viajar. Viajar de avião. Ficar num hotel 5 estrelas. Sim ou não? Eu gosto. Se você não gosta, você ajuda eu que eu vou. Mas isso, querido, não se compara àquilo que Deus tem para você. Muitos trocam a presença de Deus por qualquer coisa dessa terra. Sabe o que vai acontecer? Vai perder. Buscar em primeiro o reino de Deus. Quando o povo não entender isso, não é seu caso, você está aqui, primeiro dia da semana, você está buscando o reino de Deus. Não é o caso das pessoas que veio de manhã, está aqui buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas sabe o que a gente faz? A gente tem um ministério tão raso, que se o dono da Caterpillar chamar você para ir trabalhar agora, você abandona tudo aqui e vai trabalhar. Aí sabe o que acontece? Você perde tudo, porque não valorizou a presença em primeiro lugar. Você parou para pensar que a gente tem medo de perder um serviço? E não tem medo de perder o abençoador? É verdade, já aconteceu isso comigo. Eu ficava na ronda do monitoramento, não sei porque Deus mandou contar isso. Estava dentro da igreja. Disparou um alarme, não era nada. O cliente falou: quero que você venha agora aqui. Saí da igreja, deixei meus filhos, minha esposa lá e fui lá atender o cliente. Chegou lá, ele falou um monte para mim. Perdi a bênção de Deus e ganhei um monte de zucrinação na orelha. Sabe o que aconteceu no outro dia? Ele cancelou o serviço comigo. Falei: meu amigo, mas eu atendi você quantas vezes? 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Quantas vezes estava viajando, eu vinha resolver o seu problema. Só por causa disso você está cancelando o serviço comigo? Ele falou assim para mim: ou o seu serviço é perfeito ou você não serve para mim. Eu falei: querido, então você não tem serviço nenhum perfeito, porque todos nós somos imperfeitos. E eu agradeço a Deus de ter tirado você da minha vida, porque eu fiz errado. Eu deixei a presença, eu deixei de ouvir a palavra, eu deixei de ter intimidade com Deus e troquei por um prato de lentilha.
É o que está acontecendo com o povo hoje, querido. Aí dá errado, vai chorar. Você já perguntou para Deus o que Ele quer de você? Você já fez essa oração? Senhor, eu estou agradando o Senhor. As minhas atitudes te agradam. O meu testemunho está conivente com a tua palavra. Você experimentou fazer essa pergunta para Ele? Ou a nossa pergunta é: Senhor, me dá. Querido, o que é seu já está preparado. O que Deus tem para você ninguém pode tomar. Aleluia. Sabe o que Ele fala? Não ajunte riqueza nessa terra, aonde os ladrões e as ferrugem minam e roubam, mas ajunte o verdadeiro tesouro lá no céu, aonde ninguém pode roubar. É isso que nós precisamos, queridos, é ter certeza que nós estamos agradando a Deus. Sabe o que eu penso bem mesmo, querido? É no dia que eu fechar os olhos nessa terra e não ter preparado os meus filhos para viver nessa terra. Estava falando hoje com o Natan. Falei, Natan, você precisa aprender. Eu sou novo ainda, pai, só tenho 15. Tenho mais 3 anos para aprender a calibrar o pneu do carro. Eu falei, e o dia que eu partir dessa terra? Ai, pai, nem fale isso. Espero que Jesus venha antes, aí a gente vai tudo junto. Mas se não vir? Precisa saber. Precisa conhecer. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Está doendo? Tá. Vai para o joelho. Vai falar com quem pode resolver. O casamento está difícil, está ruim. Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque deixa aí até a última consequência. Não pega a pessoa e fala assim: ô, filho de Nabucodonosor com a Jezabel, vamos para a igreja? Vamos restaurar o nosso casamento. Se a gente está casado é porque a gente se ama. Vamos restaurar esse casamento? Não. Fica um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É assim. Chega em casa, deve falar bem da igreja, da pregação, do pastor. Começa a falar mal, esquece que tem um filho lá que está ouvindo tudo. Você já pensou, parou para perguntar para um filho de um crente se ele quer ser pastor? Pergunta para o seu filho o que ele quer ser. Fala para ele se ele quer ser pastor, se ele quer ser um levita. Você vai ficar chocado com a resposta dele. E sabe de quem é a culpa? Aponta o dedo aqui para mim. Aponta aqui o dedo para mim. É assim. Vira para você. É sua. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio E o que você tem alimentado no seu coração? Acorda. Jesus está às portas, querido. Igrejas estão sendo queimadas. Cristãos em outros países estão sendo mortos. E nós, brincando de crente. Ai, o irmão pisou no meu pé. Não vou mais na igreja. O pastor não falou que eu queria ouvir. Não vou mais na igreja. E daí? E no dia do acerto? Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão falar assim: pastor, por que você não falou a verdade? Por que você não pregou a verdade?
E muitos vão falar assim, sabe por quê? Porque se eu pregasse a verdade, a igreja esvaziava. Mas se eu pregar prosperidade, a igreja lota. Se eu pregar para você, entre pobre e saia rico, todo mundo vem. Porque o povo gosta de ser enganado. Mas a verdade, ela não engana. Ela prevalece para sempre. Por mais que maqueie a verdade, ela vai continuar sendo a verdade. Chega de ter um relacionamento raso com Cristo. Ou a palavra de Deus me confronta, me molda. Ou eu estou brincando. Sabe, amados, eu tenho vergonha de ser um palhaço de púlpito. Eu estava falando com Deus esses dias e falei, Deus, por que, Senhor, que não lota a igreja? Por quê? Que as igrejas não estão lotadas e algumas estão. O Senhor não é o mesmo Deus? Sim ou não? Você já se perguntou isso? Perguntou já para Deus isso? Por que a vida do irmão está de um jeito e a minha está do outro? Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, não chamei você para ser palhaço de púlpito. Eu chamei você para pastorear o meu rebanho. As ovelhas não é sua, a igreja não é sua, o povo não é seu, os aplausos não é para você, a glória não é para você, mas se você pregar a minha palavra, a honra é para você. É assim, queridos. Aí desse dia meu coração descansou, porque a gente só se preocupa com quem não veio, não é verdade? Você faz uma festa, fulano não foi, você está preocupado com quem não foi na festa, mas os outros que estão com você ali, você nem se importa. Valorize quem está do seu lado, valorize quem está aqui com você, ainda que seja pouco, mas deite a cabeça no travesseiro e tenha um sono restaurador, uma consciência limpa. Queridos, está doendo? Pergunta para o irmão, está doendo? É isso que vai curar você. A palavra de Deus dói, confronta, não massageia a égua não, querido. Ai pastor, eu sou dizimista nessa igreja, eu dizimo R$5.000, e daí? Deus não quer o teu dinheiro, porque o teu dinheiro nem seu é dele. Se você crê na palavra de Deus, você dizima com alegria. E o pastor não pode ser comprado, ele não é mercenário, é o chamado. Não é eu querer ser pastor, não é eu querer ser um levita, não é eu querer ser um diácono, é chamado. O chamado tem que arder dentro da gente, você tem que fazer com alegria. Você pensa que é fácil, queridos? Todos os cultos eu estou aqui. Raramente eu falto quando eu tenho um compromisso que não tem como adiar. Hoje eu estava aqui de manhã, estou aqui à noite. Quarta-feira passada estava aqui. Só que isso me traz alegria no coração. Eu não vejo a hora que chega o dia do culto. E já falei para todo mundo, se você fizer festa, não convida eu no dia do culto que eu não vou. Porque se você me amar verdadeiramente, você não faz no dia do culto que eu tenho compromisso com Deus. É assim.
Vai fazer um churrascão, aquele costelão? Faz no dia que não é de culto. Por quê? Porque o meu compromisso é com Deus. O seu compromisso tem que ser com Deus. Aquele que é compromissado com Deus não fica com churumelas, não fica reparando em ninguém, falando mal de ninguém. Pelo contrário, quer apresentar Jesus para as pessoas, a mudança dentro. O pastor repreendeu você. Agradeça a Deus por isso. Por quê? Porque é sinal que Ele ama você, Ele quer ver a transformação na tua vida. Porque hoje está mais fácil abandonar as pessoas, querido. Não é assim? Pegou no meu pé, eu deleto. Será que é isso que Deus quer de nós? A pastora estava falando algo aqui ontem, na reunião do acampamento. É mais fácil deletar, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você não abandone ninguém. Não sai da roda, continua ali. Empresta o seu ombro para a pessoa chorar. Entenda o que a pessoa está passando. Hoje todo mundo quer um martelo. O que significa o martelo? Juiz, sentença. Mas será que você quer que esse martelo que você está usando para a vida dos outros seja usado para a sua vida? Já parou para pensar nisso? Quando chega na nossa vez, a gente quer o que mesmo? Então vamos parar de ser juiz, porque Jesus ele não veio ainda como juiz. Ele veio pela graça, por amor. Mas a segunda vinda é como juiz. Pensa nisso. Pastor, eu não vou se consertar com Deus porque eu gosto dessa vida. Sinto muito, querido. Se o evangelho não transformar em você mudança, você não tem parte com Deus. Ou será que os grandes heróis da fé morreram à toa? Cerrado no meio, decapitado, enterrado, crucificado de ponta cabeça. O sangue deles estão gritando até hoje, para que eu e você fôssemos alcançados hoje. A pesca maravilhosa é para você pescar as pessoas, trazer para a igreja, falar a verdade para as pessoas. Pastor, se eu falar a verdade, ele não vai gostar mais de mim. Você está preocupado com o que ela vai gostar de você ou o que Deus vai falar de você? Qual é a sua preocupação? Tem que ter coragem para falar a verdade, querido. Porque a verdade não arranca aplausos de ninguém. A verdade não arranca tapinha nas costas. Mas é isso que Deus está mandando falar aqui nessa igreja. E o meu compromisso é com Deus. E se eu partir hoje dessa terra, eu parto tranquilo e feliz, porque eu entreguei a mensagem que Ele mandou entregar. É assim que funciona. Você acha que Jesus morreu naquela cruz para quê? À toa? Derramou aquele sangue inocente à toa? Não! Para que eu e você tivéssemos a segunda chance. Por um homem entrou pecado no mundo, mas por um homem veio a salvação. Aleluia! É isso que você tem que ter, querido. Certeza que se você sair daqui hoje e Jesus voltar para você, você vai para o céu. Essa é a palavra da verdade.
Temos que parar de ficar brincando de crente e ser crente. Se você tem uma amizade com alguém que afasta você da presença de Deus, sai de perto. Se você está namorando alguém que afasta você da presença de Deus, larga. Porque Deus põe uma outra pessoa melhor na sua vida. Mas e a sua alma? E o seu espírito? A pessoa que ama você, ela leva você para Jesus. Ela chacoalha você. Ela acorda você. Ela fala: você está fazendo errado. Se conserta. Essa é a palavra que Deus tem essa noite. Se conserta. Porque o que está por vir para a sua vida, querido, ouvidos não ouviram, olhos não viram aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Parou para pensar, querido, que vida rasa que a gente vive? Deus tem me incomodado tanto esses tempos aqui na igreja, e eu fico brigando com o Espírito Santo. Não, Senhor, eu quero trazer uma pregação onde os aplausos. Ele falou: ué, foi você que morreu na cruz lá? Não, né? Então pregue a verdade, porque aquele que pouco é dado, pouco é cobrado. Mas aquele que muito é dado, muito será cobrado. É assim, queridos. Tem uma parábola linda, que o grande agricultor, ele enche todos os celeiros, e ele começa a regozijar. A minha alma está alegre, porque o que eu fiz dá para a minha vida toda. Aí Jesus fala assim: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Trocou o que era melhor por um prato de lentilha. Pare de trocar Jesus pelo seu relacionamento. Pare de trocar Jesus pelo seu trabalho. Pare de trocar Jesus pelas suas amizades. Comece a ouvir a verdade, querido. Se for pregado algo que não está na Bíblia, pare de ouvir. É verdade. Muitas vezes a gente pega uma frase isolada aí de um influência digital e fala e começa a rotar aquilo, até postar. Mas não adianta nada, querido. Se você não viver aquilo, não adianta. A sua vida é o maior testemunho se você é cristão ou não. Ninguém vai ver o que você faz, vai ver como é a sua vida, se condiz com a palavra que está saindo da sua boca.